Nós vamos lá em Provérbios 15, de 1 a 7, que fala assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estutícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Não é? Provérbios é um livro assim tremendo, né, para você ler assim, acompanhar e degustar ali desse livro aí, sabe, alimentar, comer a palavra, não é? A Bíblia diz em Jeremias, assim, Jeremias, come a palavra, né? Então, nós temos que Provérbios é um livro bem profundo. E hoje nós vamos falar sobre isso. Deus, com razão, espera que nós consigamos resolver os conflitos. Aliás, bem-aventurado os pacificadores. Mas como fazer isso de melhor maneira? É uma pergunta, guarda aí no seu coração, que depois o pastor Rogerinho está doido para responder isso aqui, deixa quieto, né? Um bom ponto de partida é o que diz Provérbios 15:1. Apesar de conhecermos esse texto, raramente o colocamos em prática. Muitas vezes sentimos liberdade para falar o que pensamos, mas não damos a mesma liberdade para que os outros falem o que pensam. E esta atitude, cedo ou tarde, acaba criando um ambiente insustentável. Devemos propiciar situações seguras para a comunicação, pois comunicando bem poderemos administrar os conflitos. Vejamos o que esse texto de Provérbios nos ensina sobre como lidar com conflito. E ninguém melhor do que o pastor Rogerinho, não é? Lidar com o conflito. Realmente, a questão dos conflitos, eles sempre vão existir. Com certeza. A questão é como resolver ou como, pelo menos, administrar esses conflitos. Porque uma coisa, e isso deve ficar muitas vezes muito claro, uma coisa é unidade, a outra coisa é unicidade, não é? Eu posso estar em unidade com uma pessoa, mesmo não concordando com tudo que essa pessoa está dizendo. Sim, com certeza. Então, e é exatamente esse tipo de unidade que nós precisamos muitas vezes estabelecer. É unir em torno de algo que é comum e não pegar as questões divergentes e, a partir daquilo que nos diverge, nós acabarmos criando situações de conflito ou até mesmo de separação. Com certeza. Né? Então, o fato de 2 ou mais pessoas estarem juntos na mesma tarefa não significa que todos eles têm que ver e pensar a respeito daquele assunto em todos os detalhes de forma igual. Mas, sim, administrar de uma maneira onde o que é o melhor para todos, independente se é a minha opinião ou a opinião do outro, né, seja feito. Isso é administrar bem conflitos e isso é realmente trazer um clima de unidade. E assim, num clima de unidade, as coisas se desenvolvem com muito mais leveza e com muito mais produtividade, né? Então, isso é extremamente importante. E aonde vamos ter esses conflitos?
nós vamos ter conflitos em todos os lugares onde nós passarmos. Então, nós vamos ver conflitos dentro de casa, na nossa estrutura familiar, nós vamos ter conflitos dentro da igreja, nós vamos ter conflitos no local de trabalho, nós vamos ter conflitos na nossa relação de amigos, nos nossos relacionamentos sociais, nós podemos ter conflitos dentro da sala de aula, como aluno, como professor, com colega. Então, nós sempre vamos ter conflitos. E olha, é melhor ter conflitos do que não ter relacionamentos. Sim. Do que ser isolado. Não né? É tá muito certo. melhor ter conflitos do que viver uma vida solitária, em isolamento, não é? E viver uma vida distante das outras pessoas. Então, já que nós, por nos relacionarmos, teremos conflitos, porque toda relação, né? Eu costumo dizer que não existe relacionamento se não relar. Precisa relar, né? Tem que relar, senão não é relacionamento. E quando rela, dá atrito. É algo natural. Então, administrar esses conflitos e viver um relacionamento, tirando o melhor daquele relacionamento e dando o melhor para aquele relacionamento. Tem um sai até faísca, né? Não. Realmente. Olha Aliás, só. quando descobriram fogo, foi assim, né? Relou tanto que... só o faísca deu fogo. Olha só, nós temos aqui até uma pergunta que tem a ver com essa área. Diz assim, ó, graça e paz, pastor, eu sou uma pessoa que faço muitas coisas, olha, interessante. A partir daqui pode gerar situações, né? Eu faço muitas coisas na igreja. Dou aula na escola dominical, prego, faço visitas, faço parte da construção, sou líder de células e outras coisas mais. Isso é ruim para mim? Né? Sou casado, moro em Irupi, Espírito Santo é Irupi? Irupi, deve ser. Irupi. Espírito Santo. Aí a pergunta é, isso é ruim para mim ou não? Ô Rogério, aí tem uma coisa que, como ele é casado, ele precisa entender que como também servir à igreja, também deve servir à família. Então, isso é importante. É ruim servir na igreja? Não. Não. De jeito nenhum. Principalmente quando você sabe que tem uma necessidade e que você é capaz de vir como resposta para essas necessidades. Você foi chamado para servir. Esse é o nosso primeiro chamado. Se nós reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, então ter um Senhor significa ser servo e quem é servo serve. Com não certeza. O ministério é serviço. Então, todos nós fomos chamados para servir. Agora, o que você precisa avaliar é que esse servir pode estar sendo bom para você, está sendo bom para a organização e a estrutura, né, da igreja, mas ele também está sendo bom para a sua família, né? Então, é esse o perigo que você precisa evitar. Porque de repente esse tempo que você investe, né, a gente não fala que você gasta, você investe na igreja local, né, muitas vezes não é tão aceito pela tua esposa porque está faltando você lá em casa, né? Então essa é uma situação, tem que existir essa concordância, essa participação dela junto com você, tá bom? Porque senão pode gerar conflitos, Sim. não é? E aí de repente não é bom, né? Então, por isso que o pastor Rogério falou que tem que ter equilíbrio nas coisas e é importante que isso seja de concordância, porque na realidade não é só você, você é uma só carne com alguém, não é mesmo? Então, isso é importantíssimo, né, Guerra? Nós temos aqui, permaneça calmo e tranquilo quando estiver diante de um conflito e seu exemplo será contagiante, né? Isso aqui não é tão fácil assim, não. Mas é possível.
né? Muitas vezes nós que trabalhamos com cura interior e tudo, às vezes a pessoa chega lá em desespero. E aí nós vamos contagiar aquela pessoa mantendo calmo e tranquilo para tranquilizar a pessoa. Tem gente que é ao contrário, não é? A pessoa vem com fogo, ele joga gasolina em cima e acaba de incendiar. Não é por aí, não. Não é? Você tem que manter calmo para apagar o fogo do outro, você tem que manter tranquilidade. Né? E é isso que nós vamos falar aqui, né? Como o provérbio nos ensina a lidar com o conflito, mantendo-nos calmo e tranquilo. E é interessante, Guerra, porque você lê o texto de Provérbios no capítulo 15, do 1 ao 7. Sim. E nós vamos tirar de cada um desses versículos, então, tanto do versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sim. uma indicação de Salomão, né, do sábio, para administrar esses conflitos. Então, no verso 1, nós podemos entender que manter a calma, manter o equilíbrio, vai fazer com que você não perca a razão, e isso vai fazer também com que você enxergue as coisas com uma visão muito mais tranquila e sem muitos preconceitos e obstáculos. Agora, se no meio de uma situação de conflito, você mantém a calma, você mantém a sua postura, aquela pessoa que está exaltada e gritando vai acabar ficando sem graça. E o seu exemplo vai acabar sendo seguido, não é? Pelo menos diante dos outros, porque um conflito, principalmente quando ele tem mais pessoas ao redor ou envolvem mais pessoas, a tendência é que alguém provoque, né, e os outros respondam. Se não há uma resposta, aquele que provocou acaba tendo que chegar e se acomodar na reação do outro. Então é extremamente importante manter essa calma, né, não reagir na mesma intensidade que o outro está agindo. Isso é importante. Nós temos aqui uma participação do Rio de Janeiro, diz assim: pastor, eu tenho 20 anos e sou muito inconstante na vida espiritual. Aí pergunto, o que eu faço? E eu me esforço e tenho me sentido cansada de tentar ser constante e não conseguir. Eu tenho medo de um dia desistir de vez dessa situação. É isso aí, Rogério. Isso aí é como nós falamos aqui, sobre a questão até da comunicação e administrar. Eu creio que isso é uma questão de administrar. Eu acho que esses 20 anos, o que passa de conflito dentro dessa pessoa, de altos e baixos, aí entra um monte de coisa, entra relacionamento, né, namoro, aí entra conselhos, o meio que está, você entendeu? São várias coisas que precisam de ser trabalhadas e administrada na sua vida. Então, né, você é jovem, tudo, realmente o jovem tem conflitos, não é? Agora você tem que procurar uma linha ali que te leva a discernir esses conflitos dentro de você para que você possa caminhar de uma forma que o Senhor te preencha aí essas áreas que estão vazias aí. E obviamente que está relacionado com maturidade, óbvio, né? Então, assim, não quer dizer que esse seja o diferencial, mas a gente entende, você 20 anos, é um período de decisões, definições na sua vida, como que vai ser. Agora, o que eu entendo, dentro da minha perspectiva, você precisaria passar por um processo de um acompanhamento, que isso é importantíssimo. Sim. Porque muitas vezes essa insegurança está alicerçada em experiências, né, heranças familiares, essas coisas todas que a gente sabe, conhece, né? E isso pode acontecer, vir a acontecer, porque você está fazendo pela sua força da carne, ou seja, você sabe, você está lutando, embora exista essa luta interna, mas eu vejo assim que a tendência de cansar mesmo e pode chegar a um nível que ela falou, né, de chutar o balde. Por uma crise de identidade, eu entendeu? Creio que é porque isso aqui. O alicerce de infância e tudo não conseguiu estruturar ela com identidade. Então precisa até de uma reestruturação aí, um trabalho mesmo de acompanhamento. Mesmo.
não é? E um pastoreio mais de perto seria sim. de extrema ajuda para você. Né? Um discipulado, né? Se Exato. a sua igreja trabalha em célula, insira numa célula e se permita ser pastoreada e cuidada, porque isso vai te ajudar muito. É verdade. Nós temos aqui, olha, fale com sabedoria, assegurando que suas informações são verdadeiras e precisas. Então fale com sabedoria. Tem muita gente fazendo rodeio e não chegando a nada. Tem pessoas que você pergunta uma coisa, ela rodeia e não chega ao objetivo que tem que chegar. Então, não é? Aliás, isso costuma irritar mais. Né? Irrita mais. Nem a gente fala, dá volta no toco, né? Não dá chega volta, no toco. E não chega no toco. Então, né, fale com sabedoria, assegurando as suas informações verdadeira e precisa e trazendo segurança para aquela pessoa que está com conflito. Não é? Então, chega desse sobe e desce aí, vai direto na questão da coisa. Tem uma outra questão aí, Guerra, que é a questão da veracidade daquilo Sim. que você diz. Porque quando você realmente está trazendo uma palavra de sabedoria e que ela é verdadeira, não é? Aí isso acaba levando as pessoas no conflito a realmente ouvir o que você está dizendo e prestar atenção Sim. naquilo que realmente foi dito. Com certeza. Há um provérbio que diz que contra fatos não há argumentos. Sim. Então, se você está relatando com sabedoria um fato e esse fato é verdadeiro, é real, então, em algum momento, aquilo vai ser revelado de uma maneira clara como verdade e a verdade vai prevalecer. Né? Olha só que legal, a gente tem uma participação aqui, TDD 31. Parabéns pelo seu programa. Eu sou católico, mas cada dia mais me interesso pelos seus trabalhos. Assinado Farley. Ô Farley, obrigado, viu, pela sua participação, sua audiência. Em nome de Jesus, que cada vez mais, né, o Senhor possa, sabe, descortinar e trazer verdade ao seu coração, para que você cada vez mais se aproxime do Deus, né, o Deus que ama, o Deus que capacita, o Deus que tem planos e propósitos para cada um de nós, né? É o Senhor Jesus. Então, glória a Deus, muito obrigado aí pela sua participação. Ok, nós temos aqui, bom dia irmãos valorosos, peço oração pela minha vida e pela vida do meu irmão Ricardo, que voltou para Jesus e está se libertando das drogas e do álcool. Amém. Ele, assim como eu, também está com depressão. Esse demônio perturbou minha mãe a vida inteira e agora persegue a nós, os filhos. Eu sou Maria do Socorro e falo de Brasília. Deus abençoe sempre. Eu acho que vale a pena nós falarmos um pouquinho sobre isso. Pelo aqui a gente já viu que existe aí uma ação de espíritos demoníacos agindo sobre a árvore genealógica da família, né? Pois é, então, uma das coisas, porque nós entendemos até que a depressão ela não tem apenas uma causa espiritual, ela vai além e muito além disso, né? Ela tem causas que a gente poderia colocar como causas emocionais, né? Pessoas que passam por determinados traumas, vivem determinadas perdas ou situações e que caem numa situação de tristeza e não sai dessa tristeza caracterizando um quadro depressivo. Como também temos a questão que é a questão biológica, né? Porque a depressão ela também é o resultado de mau funcionamento ou falta de produção de determinadas coisas que o próprio organismo precisa e às vezes não faz. Mas, levando em consideração essa questão espiritual que você diz, seria extremamente importante fazer um mapeamento familiar e ver, assim como você detecta isso na vida da sua mãe e hoje vê isso na vida sua e dos seus irmãos, que você possa ver se existe mais pessoas e ver aonde está a porta ou a raiz para essa influência
espiritual, e aí realmente num processo de remissão e de identificação e até mesmo de guerra espiritual, fazer o que precisa ser feito nesse caso, tá certo? Busque ajuda, procure um grupo de intercessores, coloque isso diante do Senhor, pague um preço em oração, porque os resultados com certeza serão muito positivos, porque Deus nos garante que o cativo depressa será liberto. E Ele, Jesus, veio para nos libertar de todo o cativeiro. Então, vale a pena entrar na guerra, sabendo o nível da guerra, claro, né? E não entrar na guerra sozinho, mas vale a pena pleitear isso diante do Senhor. Lembre-se que Deus é o supremo juiz e Ele fará a justiça. Então, você está resolvendo um conflito em tudo, saiba que o Senhor, nosso Pai Deus, Ele é o grande juiz e Ele fará a justiça, Ele é justo. Não é? E muitas vezes nós temos que levar as pessoas a entenderem isso, que a justiça não é dele, é de Deus. E muitas vezes você pega um conflito, a pessoa que faz a justiça até com as próprias mãos, quer vingar e tudo, não. A justiça pertence a Deus. Ele é o juiz e Ele faz com justiça e com amor. Com justiça e com amor, tudo juntinho. Como uma espada de dois gumes, não é? De um lado é justiça e do outro lado é amor. O Senhor é a nossa justiça. E Guerra, na questão de conflitos, vale a pena a gente ressaltar que é muito melhor ter comunhão do que ter razão. Sim. Com certeza, né? Então, tem hora que você está brigando, está no meio de um conflito, porque você quer simplesmente ter razão. E por querer ter razão, acaba perdendo a oportunidade da comunhão. Então, olha, não perca a oportunidade da comunhão. Se você sabe que você tem razão, aquele negócio que a gente falou anteriormente, a verdade ela vai aparecer em qualquer momento. Agora, a comunhão perdida é uma oportunidade tremenda que você perde de ter bons momentos. Não é fingir que não sabe de nada, não é ser o bobo da corte, nada disso. Mas dê prioridade à comunhão, em vez de dar prioridade a ter razão. E isso vai fazer com que os conflitos realmente se resolvam muito mais facilmente. Isso aqui é interessante. Use suas palavras para promover cura. Solucione o problema, não apenas alivie a culpa. Né? Muitas vezes as pessoas tentam só aliviar e não resolvem, não adianta. No conflito você não tem que aliviar, não, você tem que resolver a culpa. Não é esse negócio de aliviar aí, põe panos quentes e tal, isso aí não resolve, não. Não é? A pessoa, ele está no conflito ali, vai sair com a mesma ferida do mesmo jeito. Vai só aliviar naquele momento ali. E tem gente que enrola ali, enrola, alivia e não resolve nada, não é? O conflito tem que ser resolvido, né? Tem que a pessoa falar, vai dar certo, confia no Senhor. Nós temos que confiar no Senhor mesmo. Mas o Senhor colocou na sua mão ali para resolver, não é? Nós temos que confiar. Não, confia, Deus vai resolver seu problema, pode ir tranquilo e tal. Vai, Deus resolve, mas ele colocou você para solucionar. Você é canal, poxa. Se você é canal para solucionar, por que você vai mandar o outro embora? Não é? Você está sendo canal, e aí? Eu tenho aqui uma pergunta muito assim, sabe, parecida aí com essa situação. DDD é 61, Brasília, diz assim, ó. Olá, boa tarde, pastores. A minha amiga está numa situação muito difícil. Queria uma palavra de conforto para ela. Ela é casada, tem 2 filhas e está passando por lutas no casamento. O marido dela dorme fora, não está nem aí para ela e parece que ele tem outra. O que ela faz, pastor? Se separa ou continua lutando? Ele diz para ela que tudo isso está acontecendo porque ela está na igreja, não é? Como é isso?
pastor. Então tudo indica que ele não é cristão, né? Então, o que a gente pode falar aqui para ela? Olha, Rogério, a palavra de Deus, ela é muito clara nesse aspecto. Se ela é convertida e ele não, ela deve permanecer no lugar que ela está e na forma que ela está. Paulo orienta, se ele quiser ir por esse motivo, que ele seja livre para ir. Mas isso não dá a ela, segundo a orientação de Paulo, o direito de ir, né? Ela se converteu, ele não. E ela deve permanecer convertida e permanecer cumprindo a aliança que ela tem. Agora, na realidade, muitas vezes, o que as pessoas querem são desculpas. E a minha avó dizia que, para quem não quer fazer, qualquer desculpa serve. Qualquer uma, né? Qualquer uma. Né? Não importa qual seja a desculpa, eu não quero fazer, qualquer desculpa serve, tá certo? Então, agora, a orientação é que ela permaneça fiel ao Senhor, fiel à aliança que ela fez, porque o amanhã pertence a Deus e o testemunho dela pode mudar a vida desse homem. E ela, se mantendo santa, ela santifica o seu marido. Então, essas são orientações que a palavra de Deus nos dá, né? Eu gostaria apenas de voltar no ponto que o Guerra estava comentando, né? Com relação aos conflitos, no caso de resolver os conflitos. Né? Muitas vezes nós tapamos o sol com a peneira, né? Fingimos que o conflito não existe, né? E achamos que ali está tudo resolvido. Isso não funciona, porque o conflito existe e a qualquer momento aquilo vai explodir. É como um vulcão que está adormecido, mas ele, um momento qualquer, ele entra em erupção. E aí o estrago vai ser muito maior. Muito maior. Né? E agora, eu queria ressaltar, Guerra, muitas vezes a necessidade, e o próprio Salomão também diz isso, só que lá no livro de Eclesiastes, há determinados momentos que é necessário afastar. Isto é, se naquele momento não é o melhor momento para resolver esse conflito, então espere até o melhor momento, que é o que estava no princípio acima. Ter sabedoria. Ter sabedoria não significa ter só uma palavra diretiva e sábia, mas até a forma e a hora desta palavra. Né? Com então, certeza. Agir com sabedoria também faz isso. Nós temos aqui, seja receptivo ao ensino, esteja aberto à correção e seja capaz de pedir desculpa quando estiver errado. Rogerinho, isso aí é um problema. Não é? Esse é um problema. Você está atendendo a pessoa, você fala assim, você vai ter que chegar perto de fulano, pedir perdão, pedir desculpa. Peraí, pá. Aí só está querendo demais também. Eu estou atendendo um rapaz que você sabe, você conhece. Né? E chegou numa situação no atendimento, diz assim, para você poder resolver agora, não é? Você vai ter que procurar essas duas pessoas que você tem problema. Não, eu até já estou assim próximo dessas pessoas e tal. Só que é o seguinte, não é por telefone não. Você vai marcar para conversar pessoalmente, entendeu? E não é para conversar fiado não. É só, eu estou aqui, o propósito do nosso encontro é esse. Então eu quero reconhecer. Mas a pessoa que me prejudicou, mas você vai pedir perdão, entendeu? Você não depende da pessoa te perdoar ou não, você vai fazer a sua parte, entendeu? Aí, já semana passada, já não apareceu no outro encontro. Que será, né? Vamos ver que teve algum imprevisto. A agenda com os outros dois está difícil. Vamos ser bonzinhos. Vamos contornar o conflito. Vamos abençoar o irmão lá para ele resolver. É uma coisa interessante, Rogério, como às vezes é muito fácil, né, ou menos desafiador, a gente pedir desculpas por um erro que nós cometemos com uma pessoa de fora
e muito mais desafiador para nós pedirmos desculpa e reconhecermos que nós erramos com uma pessoa que está mais próxima de nós. Então, por exemplo, por que tantos atritos dentro da estrutura familiar? Porque a gente acha que por conviver o tempo todo com aquela pessoa, que ela já nos conhece e por nos conhecer, ela tem, né, a obrigação de não nos cobrar ou não esperar determinados comportamentos nossos. Isto é, ah, não, mas fulano sabe que eu sou assim. Sou casado com ela há 30 anos, eu fiz isso a vida inteira, os 30 anos. Agora você está falando para eu ir lá pedir desculpa porque eu estou errado? Então significa que você está com 30 anos de atraso. É verdade, né? Não é? E essa situação assim, sabe? Comigo é assim, se tiver que falar, eu falo mesmo, é na hora, é na lata, entendeu? Depois, para reconhecer isso, é complicado, sabe? Se arrepender, né? Fala o que pensa, o que vem assim na boca já sai falando. E eu sempre falo, repetir, você já ouviu isso, né? Nós sempre falamos isso, olha, até a verdade já tem a hora certa para ser dita, não é? E muitas vezes a pessoa não está preparada para poder ouvir a verdade. Né? E o propósito da verdade, na realidade, é o quê? A pessoa ser restaurada, a pessoa ser reconquistada, a gente ganhar, não é a gente sair, sabe, como a gente sair como o dono da razão, o vencedor do duelo. Do duelo, não tem nada a ver com isso, não é esse o propósito, né? Então isso é muito importante. Olha só, nós temos aqui, essa é para o Guerra. Pastores abençoados, graça e paz. Amém. Pastor Guerra, quando sonho com o meu ex-marido, é cansativo, vejo paredes sem reboco, coisas velhas e casa desarrumada. Eu fico cansada no sonho. Obrigado. Isso é o retrato que está dentro dela. Dentro dela, não é? É o que ela está vivendo interiormente. Casa desarrumada, paredes velhas. Ela tem que curar isso, né, na vida dela. Tá? Precisa ser reparado. Retrato, né? É o retrato dentro dela. Tá? E com outro aspecto. Não tem sentido força necessária para fazer a limpeza que precisa. Por isso o cansaço. Né? Peso, cansaço. Sabe que precisa fazer porque está vendo tudo desarrumado, desorganizado, incompleto, né? Porque incompleto. O reboco, mas não tem achado motivação para fazer aquilo que sabe que precisa fazer. Agora você sabe. Agora você já sabe o que tem que fazer. Né? Busque ajuda. Busque ajuda, isso mesmo, verdade. Com certeza. Aurélio, nós temos aqui, dê valor a todos que têm contato com você, mesmo quando não estiver de acordo com. É uma questão interessante que muitas vezes as pessoas procuram para resolver conflito. Fala, não, isso você tira de letra, não sei o que lá. Isso é fácil, você resolve. Eu já passei por isso e resolvi fácil. Espera aí, é fácil para você, mas para o outro não é não. Sim. A gente tem que dar valor que talvez uma coisa que eu tive estrutura emocional para sair, o outro não tem nem um pouquinho de estrutura. Não tem talvez nem nada, a estrutura dele é zero. Então eu tenho que dar valor a esse problema dele e olhar o meu como experiência para ajudar o outro. Isso é muito importante dentro da área para resolver conflitos. Olha, aliás, hoje o que está vindo à mente de ditado popular, né? Tá assim, cada um sabe aonde o sapato aperta. Com certeza. Não é? Sério. Cada um sabe exatamente aonde o sapato aperta. Sim. O calo dói em quem tem o calo. Sim. Não é? Então, à medida da dor do outro, eu posso até ter compaixão, posso me identificar, criar uma empatia, mas eu não tenho como medir essa dor do outro. Então, quando eu estou no meio de um conflito
ou até mesmo como uma pessoa que está não no meio de um conflito, mas como uma função de gerenciar determinados conflitos, estando do lado de fora. Com certeza. Eu preciso entender que a mesma história tem duas verdades. Né? E eu preciso ficar atento de que a verdade de cada um depende daquilo que ele vive e daquilo que aquela situação é importante ou o quanto dói. Sim. Não é? Então tem uma outra questão interessante, que a história, ela normalmente ela é contada pelo lado do vencedor. E quando nós ouvimos só um lado da história, nós estamos, de alguma maneira, já privilegiando e colocando aquela pessoa numa posição melhor do que a outra. Sim, com então, certeza. eu preciso realmente ter esse entendimento, eu preciso realmente ter essa sensibilidade de ouvir um e ouvir o outro, porque assim eu vou ter uma visão clara a respeito do quanto aquele conflito ele vai realmente estar interferindo na vida de um, do outro e do relacionamento, não é? Então, se eu preciso agir como esse interventor, né, dentro desse conflito, eu preciso realmente estar ciente de como cada um tem se comportado. Beleza. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.